Olha só, o negócio é o seguinte. O simulado, ele é um simulador para a prova. Ou seja, se tu estudar legal ele, não é decorar as questões, é entender como é que se aplica um que macete, um que moleza, é entender como é que se resolve questão com o princípio da troca de calor. Tu vai bem, tu vai bem. Então olha só, a questão 1 perguntava o que era caloria. Certo? Eu já vi o pessoal discutindo um com o outro aí, legal. Se tu escreve assim, ó, caloria é a energia para aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius. Eu já daria correto, porque estamos no ensino médio. Mas eu gostaria de escutar nessa resposta que caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecê-la de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Quando tu lembra que tem uma temperatura específica, tu sabe que aquecer água de 1 para 2 graus não é igual a aquecer água de 90 para 91. Beleza? Mas isso é mais, eu colocaria essa questão 1 mais numa REC paralela. Porque como é uma questãozinha teórica simplesinha, eu dou a chance do cara que lembra disso levantar a nota caso ele fosse muito mal, né? Eu gostaria de uma REC paralela. Questão 2, é um que macete. Pelo amor de Deus, tens a massa, tens o Czinho do alumínio e tens a variação de temperatura. Só jogar no que macete. Questão 3, tem uma pegadinhazinha, uma pegadinha sutil, que eu vou te pegar no pé depois que eu for corrigir. Professor, mas como é que nós vamos corrigir se a prova é na terça? E aí, o professor de matemática, aquele viadinho, roubou uma aula do professor de física. Esse macho, né? Então, na verdade, eu vou roubar essa aula de novo. O professor de matemática, que não é de nada, eu vou roubar uma aulinha dele. Certo? Lá na segunda-feira nós vamos corrigir isso. Ó, tarefa importante essa de física, hein? Que macete, porque tem variação de temperatura. Que moleza. Por que moleza? Porque não muda a temperatura, o vapor já estava a 100, eu vou transformar em água a 100, não é isso? E tem uma pegadinha, que se tu estava atento, tu vai lembrar. Se tu errar, vai ser só uma bobagem, depois eu te mostro onde tu errou. Essa aqui talvez seja a mais legalzinha, cara. Só deixa eu entender aqui, ó. Eu misturei água fria com água quente em um recipiente adiabático de capacidade térmica insignificante. O que significa adiabático? Que não perde calor e nem ganha calor do meio externo. E o que significa que o recipiente tem capacidade térmica insignificante? Que ele não vai interferir no processo. Ou seja, ele não vai alterar a temperatura de equilíbrio térmico. O que tu vai fazer para resolver essa questão 4? Que macete na água fria, que macete na água soma igual a 0, que é o princípio das trocas de calor. Que macete, soma igual a 0. Só. Essa aqui é aquela que tu desenha 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor e sai fazendo que macete, que moleza, que macete. Ou seja, é mais carinho e organização mesmo. Questão 6, um somatório de transcal. O que é transcal? Transferência de calor, condução, principalmente nos sólidos, e o calor é transmitido de átomo para átomo. Convecção, somente nos fluidos, que são gases e líquidos. Tem que ter movimento de massa, tem que ter massa se movimentando. O vento é o melhor exemplo de convecção, beleza? Quando queimas a mão em algum objeto, é um bom exemplo de condução. Tu te queimou por condução, encostou a mão na chapa quente, ai, condução. E como é que é um exemplo de radiação? Infravermelho é o grande nome da radiação. Me dá um exemplo prático no dia a dia. Ó, professor, aqui acontece radiação. Sol. A maneira como a luz chega na Terra não é nem condução nem convecção, radiação. O que a radiação tem de especial, então? Ela é a única possível, inclusive no vácuo, no nada. A safadinha vai lá, porque são ondas campos elétricos e magnéticos se intercalando. Então não precisa de material para existir. Muito obrigado pela... o desafio vai ser sobre o diagrama de fases, que eu só introduzi numa aula. Vou colocar um desafio sobre ele para ver se tu pegou a manha. Valeu, galerinha. Até mais.